Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do segundo período legislativo da 23ª Legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos também, cumprimentar a todos que estão no plenário, servidores, o Corona e os nobres vereadores da casa. Bom dia a todos, senhores vereadores, vereadora Cleuda, todas as pessoas presentes aqui nesse plenário, em especial nosso mestre Corona, todos os funcionários dessa casa e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Ata da segunda reunião extraordinária do segundo período legislativo da 23ª Legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 22 de dezembro de 2025. Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 9 horas e 15 minutos, no prédio da Câmara Municipal, plenário vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro da Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Mádcio Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão extraordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Joanildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Ayrton de Souza Amaral, Cleuda Alves dos Santos, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Araújo de Lima, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira. Vereadores ausentes: Agenor dos Santos Martins, Marinete Macedo, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Jair Alves de Oliveira. Prosseguindo, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente convidou os vereadores para a reinauguração das escolas Gama Malcher e Joaquim Moreira no dia 22 de dezembro e pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Solicitação de licença da vereadora Marinete Macedo para tratamento de saúde conforme laudo médico. 2. Solicitação de licença do vereador Jair Paraná para tratar de assuntos particulares no dia 22 de dezembro de 2025. 3. Solicitação de licença do vereador Agenor Martins para tratar de assuntos particulares no dia 22 de dezembro de 2025. 4. Ofício número 109 de 2025, 18º Batalhão, convidando para a formatura do PROERD, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2025, na Igreja da Paz. Continuando e não havendo mais expedientes a serem lidos, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação, e pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer conjunto número 055 de 2025, das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, referente ao projeto de lei número 031 de 2025 do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância de Monte Alegre, Pará, e da outras providências. Continuando, o senhor presidente colocou em discussão em votação o parecer conjunto número 055 de 2025, favorável ao projeto de lei número 031 de 2025. O parecer foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 031 de 2025, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância de Monte Alegre, Pará, e da outras providências. Com a palavra, o vereador Manel Esbagaçado enfatizou a importância do projeto para as crianças do município de Monte Alegre. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Continuando, o senhor presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto número 056 de 2025, das comissões de Constituição e Justiça, Terras e Obras e Patrimônio, referente ao projeto de lei número 033 de 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal e autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área pública por área de propriedade particular e da outras providências. Continuando, colocou em discussão e votação o parecer conjunto número 056, favorável ao projeto
número 033 de 2025, e o parecer foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, colocou em primeira discussão projeto de lei número 033 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal e autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta da área pública por área de propriedade particular e da outras providências. Com a palavra, o vereador Manuel Bagaçado, enfatizando o objetivo do projeto, disse que seria importante serem definidos quantos e quais lotes serão usados na permuta. Com a palavra, o vereador Haroldinho destacou que o projeto de lei definiu que qualquer área que poderá ser feito o processo de troca será apreciado por essa Casa de Leis e lembrou que a área da permuta é a que fica ao lado da Praça do Mirante, que está com uma área próxima, que será com uma área próxima à antiga Comara. Com a palavra, o vereador Márcio Pereira lembrou que o município recebeu emenda parlamentar do deputado Priante para a revitalização da Praça da Matriz e o espaço onde era um hotel será demolido para ampliação do Mirante. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, senhor presidente, agradeceu a presença de todos, declarando-a encerrada. E convidou os vereadores para a sessão extraordinária no dia 29 de dezembro de 2025, às 9 horas. Lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada, bem como pelo senhor presidente Márcio Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, vereador Jonildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como ninguém discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura dos expedientes em mesa. É aqui, senhor presidente, solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar aos nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 26 de dezembro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Jair Paraná, vereador do PP. E o outro pedido de licença é do vereador Irmão Val, que tem o mesmo teor, não precisa ser lido. Como não há vereadores inscritos, ainda tem expediente, o projeto, né? Então vamos lá. Tem aqui, senhor presidente, senhores vereadores, o ofício número 285 de 2025 do gabinete do prefeito. Sua Excelência, senhor Márcio Francisco da Cruz Pereira, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, neste assunto, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a apreciação dessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei número 034 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial excepcional aos profissionais da educação básica e a servidores da Secretaria Municipal de Educação nos termos da legislação vigente. A proposição tem por finalidade valorizar os profissionais da educação básica em consonância com o disposto no artigo 212, dígito A, da Constituição Federal e na Lei Federal número 14.113 de 2020, considerando o cumprimento e a superação do percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb, bem como a existência de superávit financeiro do fundo. Ademais, contempla com recursos próprios do Tesouro Municipal servidores da Secretaria Municipal de Educação que não são remunerados com os recursos do Fundeb. Diante da relevância da matéria, solicita-se a apreciação e deliberação do referido projeto de lei por esse egrégio Poder Legislativo nos termos regimentais. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Alfredo Silvagem Júnior, prefeito municipal de Monte Alegre. A mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a elevada apreciação dessa augusta Casa Legislativa ao presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial excepcional aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, bem como a servidores da Secretaria Municipal de Educação, como medida de adequação
da execução orçamentária e financeira dos recursos vinculados à educação, em consonância com a legislação vigente e o entendimento dos órgãos de controle. A proposição decorre da análise técnica da execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, a qual demonstra que o município de Monte Alegre cumpriu e superou o limite mínimo constitucional e legal da aplicação de 70% dos recursos do fundo na remuneração dos profissionais da educação básica, alcançando o percentual de 79,91% em conformidade com o artigo 212, dígito A, inciso 11 da Constituição Federal e o artigo 26 da Lei Federal número 14.113 de 2020. Não obstante o cumprimento desse requisito legal, verificou-se que o município apresentou superávit financeiro do Fundeb, correspondente a 16,32%, percentual superior ao limite máximo de 10% estabelecido no artigo 25, parágrafo 3º da Lei 14.113 de 2020. Situação que, se mantida, poderá ensejar apontamento pelos órgãos de controle externo. Dessa forma, a concessão do abono salarial excepcional configura-se como medida legal, legítima e necessária, com a finalidade de promover a correta execução dos recursos do fundo, observando seus limites legais. O projeto de lei autoriza o pagamento do abono salarial no valor de R$ 2.000 a R$ 1.637 profissionais da educação básica remunerados com recursos do Fundeb e em efetivo exercício na rede municipal de ensino, respeitada a destinação constitucional e legal dos recursos do fundo. Adicionalmente, a proposição contempla a concessão de abono salarial com recursos próprios do Tesouro Municipal a 20 servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, que não são remunerados com recursos do Fundeb, assegurando tratamento isonômico no âmbito da política de valorização dos profissionais da educação, observada, em qualquer hipótese, a vedação de utilização dos recursos do Fundeb para esse grupo. Ressalta-se que o abono autorizado possui natureza excepcional, transitória e não incorporável, não se integrando à remuneração, vencimentos, subsídios, proventos ou pensões, tampouco servindo de base de cálculo para qualquer vantagem adicional ou encargos previdenciários, preservando-se o equilíbrio fiscal e o cumprimento da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Do impacto financeiro. O impacto financeiro decorrente da execução do projeto de lei encontra-se devidamente mensurado conforme demonstrado a seguir. Profissionais da educação básica remunerados com o Fundeb, 1.632 servidores, vezes R$ 2.000, 3.274.000, custeados integralmente com recursos do Fundeb. Servidores da SEMED não remunerados com Fundeb, 20 servidores vezes 2.000, 40.000 custeados exclusivamente com recurso próprio do Tesouro Municipal. O impacto financeiro total da medida perfaz o montante de R$ 3.314.000, valor que não gera impacto permanente na despesa com pessoal, por tratar-se de verba eventual, transitória e não incorporável, estando compatível com a disponibilidade financeira das respectivas fontes de recursos e com os limites estabelecidos para a legislação fiscal vigente. Diante do exposto, entendendo que a presente proposição atende a interesse público, à legislação vigente, aos princípios da responsabilidade fiscal e da boa governança, submetemos o projeto de lei à apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Monte Alegre, 22 de dezembro de 2025. Projeto de lei número 034 de 2025. O Prefeito Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono excepcional em parcela única no valor de R$ 2.000 aos profissionais de educação básica em efetivo exercício, vinculados à rede municipal de ensino e remunerados com recurso do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Artigo 2º. Pagamento do abono em que tratar o artigo 1º será custeado exclusivamente com recursos do Fundeb, considerando que o município de Monte Alegre cumpriu e superou o limite mínimo constitucional e legal de aplicação de 70% dos recursos do fundo na remuneração dos
profissionais da educação básica nos termos do artigo 214, dígito A, inciso 11, da Constituição Federal e do artigo 26 da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 3º. Fica expressamente consignado que não obstante o cumprimento do limite mínimo de 70% de recursos do Fundeb, o município de Monte Alegre apresenta superávit financeiro no fundo superior ao limite máximo de 10% previsto no artigo 25, parágrafo 3º da Lei Federal número 14.113 de 2020, circunstância que justifica a concessão do abono salarial excepcional como medida de adequação da execução orçamentária e financeira do Fundeb à legislação vigente. Artigo 4º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o abono salarial excepcional em parcela única no valor individual de R$2.000 aos 20 servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, que não são remunerados com recurso do Fundeb, desde que estejam em efetivo exercício de suas funções. Artigo 5º. Pagamento do abono previsto no artigo 4º será realizado exclusivamente com recursos próprios do Tesouro Municipal, sendo vedada a utilização de recursos do Fundeb para essa finalidade. Artigo 6º. O abono salarial autorizado por essa lei possui natureza excepcional, transitória e não incorporável, não se integrando à remuneração, vencimentos, subsídios, proventos ou pensões, não servindo de base de cálculos para qualquer outras vantagens, adicionais, gratificações ou encargos previdenciários. Artigo 7º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário, na forma da legislação aplicável. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Monte Alegre, 22 de dezembro de 2025. José Alfredo Silvagem Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre. Como não há vereadores inscritos, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Quero informar aqui o projeto número 34 de 2025, que dispõe sobre o pagamento abono Fundeb aos profissionais da educação do município de Monte Alegre e das outras providências, é de extrema urgência e assim que chegou a esta Casa Legislativa foi encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final para emitir parecer. Ressalta-se que o presente projeto vai beneficiar todos os profissionais da educação. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer número 56 de 2025, referente ao projeto de lei do Executivo número 32 de 2025, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURB do município de Monte Alegre, conforme a Lei Federal número 13.456 de 2017 e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, só incluindo aqui na solicitação de licença, o vereador Jorge Tavares, vereador do MDB, tem o mesmo teor dos demais ausentes hoje. Parecer conjunto, Comissão de Constituição e Justiça, Terra, Obra e Patrimônio, parecer número 056, 2025. Poder Executivo do município de Monte Alegre, Pará, enviou a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 032, de 2025, de 28 de novembro de 2025, que tem por objetivo promover a regularização fundiária urbana no município de Monte Alegre, conforme Lei Federal número 13.456 de 2017, da outras providências. Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 e artigo 28, inciso 3, ambos do regimento interno dessa Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às comissões de Constituição e Justiça e Terras, Obra e Patrimônio para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto encontra-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima, foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca de sua legalidade. É o relatório.
Da análise jurídica do projeto, cumpre-se inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Terras, Obra e Patrimônio restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa sobre 4 aspectos, a saber, 1. Se o município possui competência constitucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal e demais leis que integram o ordenamento jurídico brasileiro. 4. Se a propositura atende aos aspectos formais de técnica legislativa. Registre-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomados em plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito esses apontamentos iniciais, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa de que trata o projeto de lei número 032 de 2025, de 28 de novembro de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei número 032 de 2025. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei tem por objetivo promover a regularização fundiária urbana no município de Monte Alegre, conforme a Lei Federal número 13.456 de 2017 e dá outras providências. Como se sabe, a competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual quando couber, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matéria de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, Estado e município, sobre o mesmo tema. Especificamente acerca do tema proposto, regularização fundiária urbana, o artigo 30, inciso 1 e 8, combinado com o artigo 182 da Constituição Federal, concede autorização para os municípios legislarem sobre a matéria. Já na esfera municipal, a lei orgânica também estabelece a competência para legislar sobre uma série de matérias de interesse do município, dentre as quais acerca do ordenamento territorial. O artigo 10 do referido instrumento normativo estatui, in verbis, artigo 10, no exercício de sua autonomia, o município de Monte Alegre compete, especialmente, inciso 4, elaborar, atualizar e executar o plano diretor municipal e o plano de metas do governo. 5, promover o adequado ordenamento territorial mediante o controle de uso de ocupação de solo e o respeito às exigências ambientais, dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as limitações urbanísticas, podendo, quanto aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestações de serviços. Inciso 26. Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e rural, quando para fim residencial e ou de lazer. Ainda acerca do tema proposto, ordenamento territorial, a Lei Orgânica do Município define em seu artigo 17 que a Câmara de Vereadores tem competência para legislar sobre as seguintes matérias. Artigo 17. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre matéria de competência do município e especialmente 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando as legislações federal e estadual, notadamente no que diz respeito a linha E, a proteção do meio ambiente ao combate à poluição. A linha J, a promoção de programas de construção de moradias, melhoramento das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 3. Legislar sobre matéria urbanística, especialmente o plano diretor e o uso de ocupação de solo, parcelamento, edificações, denominação de logradouros públicos e estabelecimento de perímetro urbano e dos bairros. Inciso 11. Delimitar as áreas
patrimoniais urbanas e da sede das vilas dos municípios. 13, inciso 13, conceder direito real ao uso de bens municipais. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente quando ao meio ambiente e programa de construção de moradia, assim como legislar sobre matéria urbanística, especialmente o plano diretor, o uso de ocupação do solo, parcelamento, edificações, delimitar as áreas patrimoniais urbanas e conceder direito real de uso de bens municipais. Feitas essas considerações, conclui-se que essa Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de lei que tem por objetivo promover a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Monte Alegre. Portanto, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre o projeto de lei que verse sobre a regularização fundiária urbana. Ponto 2 da iniciativa do projeto de lei. Ressalta-se, mais uma vez, que o projeto de lei em destaque indica como objetivo promover a regularização fundiária urbana no âmbito do município de Monte Alegre, conforme Lei Federal número 13.456 de 2017, da outras providências. Cumpre, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei nesse particular. Especificamente acerca dos entes federativos municipais e a atribuição das suas leis orgânicas e definirem quais as matérias de suas competências, bem como disciplina as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais, através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica define quem possui a iniciativa das leis, está no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. Quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, e quais aqueles que são de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, que é o artigo 49. A matéria e análise de respeito a projeto de lei comum ordinária, por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação desse tipo de lei. Da análise do projeto de lei número 32 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda verificar se o projeto de lei número 032 de 2025 atende aos preceitos normativos determinados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Conforme restou demonstrado, o projeto de lei em textilha tem por objetivo promover a regularização fundiária urbana no âmbito do município de Monte Alegre. O objetivo da proposição insere-se no âmbito da competência legislativa do município, por versar sobre matéria de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1 e 8 e artigo 182 da Constituição Federal, combinado com o artigo 10, inciso 4, 5 e 26 e artigo 17, inciso 1, a linha E e J e inciso 3, 11 e 13, ambos da lei orgânica desse município. Ademais, trata-se de tema cuja iniciativa legislativa pode ser atribuída ao chefe do Poder Executivo Municipal e, como visto ao norte, atende à legislação em vigor. Faremos, então, algumas considerações acerca da regularização fundiária no âmbito dos municípios. Inicialmente, cumpre salientar que, por espécie de disposição constitucional, a gestão do município é uma atribuição do chefe do Executivo Municipal. Aliás, essa orientação também se encontra disponibilizada na lei orgânica do nosso município, no artigo 67, inciso 3. Consequência lógica dessas proposições legais e a garantia de que o chefe do Executivo Municipal também possui legitimidade para promover a regularização fundiária urbana, o REURB. Pois bem, dito isso, cumpre registrar que a legislação que promove a regularização fundiária no âmbito do município deve ser exaltada, pois trata de tema de extrema relevância social. Como se sabe, o Programa de Regularização Fundiária Urbana, o REURB, é uma política pública que tem por objetivo criar um conjunto de medidas legais, urbanísticas, ambientais e sociais para legalizar núcleos urbanos informais, transformando moradias irregulares em propriedades com títulos,
garantindo segurança jurídica e acesso a serviços, além de conceder a dignidade aos moradores que já passarão a integrar-se à cidade formalmente. É importante salientar que a regularização fundiária surgiu da necessidade de enfrentar um problema urbano consolidado ao longo do tempo, decorrente, na maioria das vezes, da falta ou inadequada fiscalização por parte dos poderes públicos. Trata-se, portanto, de uma medida externa para corrigir situações que, embora irregulares, são fatos consumados, resultantes do crescimento urbano desordenado e da busca por moradias por uma parte significativa da população. Nesse contexto, a regularização fundiária é vista como uma solução para sanar os efeitos negativos gerados pela ocupação irregular do solo, que muitas vezes acarreta impactos ambientais, ausência de infraestrutura adequada e condições precárias de vida. Assim sendo, o programa de regularização fundiária é tido como uma medida social e jurídica aplicada para combater as consequências da informalidade urbana e proporcionar segurança jurídica aos moradores dessas áreas. Ou seja, esse programa tem por objetivo combinar ações jurídicas, titulação, urbanísticas, infraestrutura, ambientais, preservação e sociais, inclusão, e conceder título de propriedades aos ocupantes de imóveis em situações irregulares. Consta-se ainda que o programa REURB, dante a dar segurança jurídica e proteção aos moradores desses imóveis urbanos que se encontrarem em situação irregular, além de promover a inclusão social através da integração dos moradores à cidade formal com direitos e cidadania. Pois bem, dito isto, passaremos então a averiguar o projeto de lei em comento que se encontra em harmonia com a legislação vigente sobre o aspecto da constitucionalidade e da infraconstitucional. Especificamente acerca do tema proposto, regularização fundiária urbana, o artigo 30, inciso 1 e 8, combinado com o artigo 182 da Constituição Federal, concede autorização para os municípios legislar sobre a matéria. Em complemento, a norma constitucional foi editada a Lei Federal número 13.465 de 2017, que alterou o Estatuto da Cidade e trouxe instrumentos para a regularização fundiária urbana nos municípios brasileiros. O referido instrumento normativo dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, bem como sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados na forma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, além de outros assuntos correlatos. Especificamente acerca da regularização fundiária urbana, a norma em comento faz referência à sua abrangência no artigo 9º, objetivos, artigo 10, modalidades, artigo 13, a legitimidade para requerer a REURB, artigo 14, além de seus instrumentos, artigo 15 a 27, procedimentos administrativos, no artigo 28 ao 41, e registro de regularização fundiária, artigo 42 a 54. No caso em apreciação, a propositura legislativa tem por objetivo cumprir a norma contida no artigo 10 da Lei Federal nº 13.465 de 2017, que impõe aos municípios brasileiros a obrigação de instituir programa de regularização fundiária urbana no âmbito dos seus territórios. A referida norma regulamentadora destaca que os entes públicos responsáveis pela regularização fundiária urbana, União, Estados e municípios, devem planejar e executar suas políticas urbanas considerando a sustentabilidade econômica, social e ambiental e a ordenação territorial. Isto é, as ações de regularização devem ser economicamente viáveis, permitindo que os custos das instruções proporcionem a realidade financeira da população beneficiada, sustentabilidade econômica e que garantam o direito à moradia digna, promovendo a inclusão social e integrando essas áreas ao núcleo urbano formal de sustentabilidade social. Tais ações devem minimizar os impactos ambientais, especialmente em áreas sensíveis ou protegidas, com a adoção de medidas que atestem a segurança dos moradores, que protejam o meio ambiente, sustentabilidade ambiental. Ao analisar a
a propositura legislativa em comento tem-se que a mesma encontra-se na mais absoluta consonância com a legislação federal, que regula a matéria e não apresenta qualquer conflito normativo com as suas diretrizes. Aspectos formais de técnica legislativa. Por derradeiro, cumpre analisar os aspectos formais acerca da técnica legislativa. Nesse ponto, há de ser aplicada a orientação determinada pelo artigo 61 do Regimento Interno dessa Casa, cuja redação é a seguinte. Artigo 61. Os projetos devem ser 1. Escritos em artigos explícitos, concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos que tenham que ficar como lei ou resolução e serão assinados pelos autores. 2. Os autores deverão justificar verbalmente, sem prejuízo de poderem fazê-lo também por escrito. Como se observa, o regimento interno dessa Casa impõe algumas formalidades a serem cumpridas pelos projetos de lei a serem submetidos à sua apreciação. No presente caso, o projeto de lei cumpriu as formalidades impostas pelo inciso 1 do artigo 61 do regimento interno e veio acompanhado de documento subscrito pelo autor do projeto de lei, qual seja, o prefeito municipal, cumprindo as atribuições do inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Portanto, o projeto também atende aos preceitos legais nesse ponto, já que cumpre as formalidades referentes à técnica legislativa imposta pelo nosso regimento interno. Conclusão. Diante de todo exposto, as comissões de Constituição, Justiça e de Terras, Obras e Patrimônios emitem parecer no sentido de que o projeto de lei número 032 de 2025 cumpre as formalidades legais e, por esse motivo, pode e deve ser aprovado por essa Casa Legislativa para promover a regularização fundiária urbana, o REURB, no âmbito do município de Monte Alegre. Esse é o parecer que ora submetemos para apreciação desse plenário. Monte Alegre, 24 de dezembro de 2025. Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Terra, Obras e Patrimônio, número 56 de 2025, referente ao projeto de lei do Executivo, número 32 de 2025, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURB no município de Monte Alegre, conforme Lei Federal 13.456 de 2017, e das outras providências. Está em discussão o parecer. Como nenhum vereador discute, o parecer número 56 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O parecer número 56 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 32 de 2025, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURBs no município de Monte Alegre, conforme Lei Federal número 13.456 de 2017, das outras providências. O projeto está em primeira discussão. Como nenhum vereador discute, o projeto de lei número 32 de 2025 está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 32 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer número 57 de 2025, referente ao projeto de lei número 34 de 2025, que dispõe sobre o pagamento de abono Fundeb aos profissionais da educação do município de Monte Alegre e das outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final. O relatório. O Poder Executivo do município de Monte Alegre para enviou a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 034 de 2025, de 22 de dezembro de 2025, que tem por objetivo obter autorização para conceder abono salarial excepcional aos profissionais de educação básica e servidores da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1
e artigo 26, inciso 1 e artigo 27, inciso 3, todos do regimento interno dessa Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto de lei encontra-se sob a relatoria do vereador Locival Araújo Lima. E foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca da sua legalidade. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei número 034 de 2025. Pois bem, como se observa com o presente projeto de lei, o Poder Executivo Municipal tem por objetivo autorização para conceder abono salarial excepcional aos profissionais de educação básica e servidores da Secretaria Municipal de Educação. Como se sabe, a competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual quando couber, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matéria de competência concorrente, ou seja, quando há legislações de vários níveis, União, Estados e municípios sobre o mesmo tema. Especificamente acerca do tema proposto, a concessão de abono salarial aos servidores do município, a Constituição Federal concede autorização para o município legislar sobre a matéria. O artigo 211 da Carta Magna também atribui competência aos municípios para atuar no ensino fundamental e educação infantil. Da iniciativa do projeto de lei. Ressalta-se mais uma vez que o projeto de lei em destaque indica como objetivo obter autorização para conceder abono salarial excepcional aos profissionais da educação básica e a servidores da Secretaria Municipal de Educação. Cumpre-se então analisar a legitimidade da iniciativa da propositura legislativa em apreciação. Especificamente acerca dos entes federativos municipais e a atribuição das leis orgânicas definirem quais as matérias de suas competências, bem como disciplinar as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica define quem possui iniciativa das leis, artigo 47. Quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, artigo 48. Quais aquelas que são de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, artigo 49, todos da lei orgânica do município. A matéria em análise diz respeito ao projeto de lei comum ou ordinária e por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação para esse tipo de lei. Da análise do projeto de lei número 034 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda averiguar se o projeto de lei número 034 de 2025 atende aos preceitos normativos determinados pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme restou demonstrado, o projeto de lei em tertilha tem por objetivo obter autorização para conceder abono salarial excepcional aos profissionais da educação básica e servidores da Secretaria Municipal de Educação. O objeto da proposição insere-se no âmbito da competência legislativa no município por versar sobre a matéria de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1 e 6 e artigo 211 da Constituição Federal no âmbito combinado com o artigo 10, inciso 12 e artigo 17, inciso 1, a linha D da lei orgânica desse município. Ademais, trata-se de cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal e, como visto ao norte, atende à legislação em vigor. Faremos, então, algumas considerações acerca da legalidade para a concessão de abono salarial excepcional aos profissionais da educação básica e a servidores da Secretaria Municipal de Educação. Inicialmente, cumpre salientar que, por expressa disposição constitucional, a gestão do município é uma atribuição do chefe do Executivo Municipal. Aliás, essa orientação também se encontra disponibilizada na Lei Orgânica do Município, no artigo 67, inciso 3.
Consequência lógica dessas disposições legais e a garantia de que o chefe do Executivo Municipal também possui legitimidade para propor a concessão de abono salarial excepcional aos profissionais da educação? Pois bem, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização aos Profissionais da Educação foi criado inicialmente pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Atualmente o fundo é regido pela Emenda Constitucional número 108 de 2020 e está regulamentado pela Lei Federal número 14.113 de 20 de dezembro de 2020. Por expressa previsão legal, os recursos do Fundeb são provenientes da arrecadação de tributos federais e estaduais e destinam-se ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, independentemente da modalidade que o ensino é ofertado, regular, especial ou de jovens e adultos. Em atendimento às determinações legais, os entes federativos, federal e estadual, realizam a arrecadação dos valores destinados ao Fundeb e procedem o repasse dessas verbas para os municípios beneficiados, que por sua vez promovem a aplicação final desses recursos. Nos municípios, a movimentação dos recursos financeiros do fundo deverá ser realizada pela Secretaria de Educação no ente municipal, ordenador de despesas desses recursos, com a responsabilidade solidária do chefe do Poder Executivo. Ressalta-se que os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, qual seja, educação infantil e no ensino fundamental. Artigo 211, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Constituição Federal. O mínimo de 70% desses recursos, excluídos aqueles relativos à competência da União, devem ser destinados à remuneração dos profissionais de educação básica do efetivo exercício. A fração restante, no máximo 30%, deve ser aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, assim consideradas aquelas dispostas no artigo 70. De acordo com o artigo 25 da Lei número 14.113 de 2020, e em atendimento ao princípio da anualidade de recursos do Fundeb, inclusive as complementações da União devem ser utilizadas no exercício financeiro em que são creditados, ou seja, em que são recebidos pelo ente público beneficiado. A inobservância dos percentuais de aplicação mínima dos recursos da educação e dos percentuais do Fundeb podem ser já irresponsabilidade administrativa civil e penal das autoridades responsáveis pela gestão desses recursos. Diante desse fato, e para evitar sofrer qualquer tipo de sanção imposta pela legislação de regência, os gestores dos recursos do Fundeb têm adotado o denominado rateio das sobras ou resíduos de fundo. Dessa forma, caso estejam ocorrendo sobras de recursos de 70% do Fundeb no final de cada exercício financeiro, tem-se entendido que esses valores residuais podem ser utilizados para pagamento de abonos aos profissionais de educação básica. Essa prática tem sido comumente adotada pelos municípios quando o total de remuneração do grupo não alcança o mínimo exigido pela legislação de regência, que é o percentual de 70%. E no caso haja recursos do fundo ainda não utilizados ao final do ano financeiro. Esse tipo de rateio consiste no pagamento de valores residuais utilizados no âmbito do Fundeb aos profissionais de educação básica a título de abono. Como se observa, a concessão do abono pretendido pela propositura legislativa em apreciação constitui-se em uma prática comum que vem sendo adotada há muitos anos pelos municípios que encerram o ano com sobra de recursos provenientes do Fundeb. Aspectos formais de técnica legislativa. Por derradeiro, cumpre-se analisar os aspectos formais acerca da técnica legislativa. Nesse ponto, há de ser aplicada a orientação determinada pelo artigo 61 do Regimento Interno dessa Casa, cuja redação é a seguinte. Artigo 61. Os projetos devem ser escritos em artigos explícitos, concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos, sem que tenham que ficar como lei ou resolução
e serão assinados pelos autores. Os autores deverão justificá-los verbalmente, sem prejuízo de poderem fazê-lo também por escrito. Como se observa, o regimento interno dessa casa impõe algumas formalidades a serem cumpridas pelos projetos de lei a serem submetidos à sua apreciação. No presente caso, o projeto de lei cumpriu as formalidades impostas pelo inciso 1 do artigo 61 do regimento interno e veio acompanhado de documento subscrito pelo autor do projeto de lei, qual seja o prefeito municipal, cumprindo as atribuições do inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Portanto, o projeto também atende aos preceitos legais nesse ponto, já que cumpre as formalidades referentes à técnica legislativa imposta pelo nosso regimento interno. Conclusão. Diante de todo exposto, as comissões de Constituição, Justiça, Economia, Finanças, Educação, Saúde e Redação Final emitem parecer no sentido de que o projeto de lei número 034 de 2025 cumpre as formalidades legais e, por esse motivo, pode ser submetido ao plenário dessa Casa Legislativa e, se assim entender, poderá autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial excepcional em parcela única no valor de R$2.000 aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, assim como aos 20 servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, que não são remunerados com recursos do Fundeb, desde que estejam em efetivo exercício de suas funções. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, 24 de dezembro de 2025. Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, número 57 de 2025, referente ao projeto de lei número 34 de 2025, que dispõe sobre o pagamento de abono Fundeb aos profissionais da educação do município de Monte Alegre e da outras providências. Está em discussão o parecer. Nenhum vereador discute. O parecer número 57 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o parecer número 57 de 2025, por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 34 de 2025, que dispõe sobre o pagamento de abono Fundeb aos profissionais da educação do município de Monte Alegre e das outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador discute, o projeto de lei número 34 de 2025 está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 34 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 31 de 2025, que dispõe sobre instituir o Plano Municipal pela Primeira Infância de Monte Alegre e das outras providências. Está em segunda discussão o projeto. Como nenhum vereador discute, vou colocar o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 31 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 33 de 2025, que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal e autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área pública por área de propriedade particular e das outras providências. Está em segunda discussão o projeto. Como nenhum vereador discute, o projeto de lei número 33 de 2025 está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 33 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias e nada mais a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a sessão extraordinária no dia 29 de dezembro de 2025, às 9 horas da manhã, nesta Casa de Leis. Bom dia a todos.